Bem, pessoal, iniciou aqui a gravação. Então, hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo da segunda unidade e vamos falar sobre difusão interna e reação. Então, pessoal, só para lembrar o que foi visto até aqui, nós sabemos que no caso de uma reação de catálise heterogênea, ela pode ser dividida em em 7 etapas individuais, certo? Por exemplo, a etapa inicial seria o quê? Seria a difusão, certo? Do reagente do seio da fase fluida até a superfície do catalisador. Então, nós temos mais uma etapa de difusão do reagente da superfície do catalisador por meio dos poros até o sítio ativo. E quando chegar no sítio ativo, nós temos 3 etapas de reação, que é a etapa de adsorção, reação na superfície e dessolução do produto, tá certo? E no caso, o produto formado vai fazer o caminho inverso feito pelo o reagente. Então, na unidade 1, nós estudamos as 3 etapas de reação, tá certo? Etapa de adsorção, reação na superfície e dessolução. Aí, agora, na unidade 2, nós estudamos inicialmente a parte de difusão externas, e na aula de hoje a gente vai se concentrar na difusão interna, que é a difusão que ocorre essencialmente em catalisadores porosos. Então, pessoal, o que ocorre um catalisador poroso? Tá certo? O reagente vai se difundir até a superfície externa do catalisador, tá certo? E no catalisador, ele vai ter que se difundir, tá certo? Para dentro. Quando chega no catalisador, ele vai ter que se difundir para dentro da partícula, tá certo? Onde ocorre de fato a reação. Nesse processo aqui, a concentração da fase fluida, que a gente vai chamar de ar na superfície, que por sua vez é maior do que a concentração no interior do catalisador, tá certo? E aqui a gente colocou a concentração como função do raio dentro da partícula. Aqui é mais uma figura que ilustra como é que se dá esse processo, né? Como nós podemos ver aqui, pessoal, nessa figura aqui da direita, o catalisador ele é poroso, tá certo? E em volta dele, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma película de filme, né? Que no caso seria o quê? Seria a camada limite do fluido que se forma sobre a superfície do catalisador, tá certo? Só que, para a reação ocorrer, logicamente, o reagente vai ter que entrar dentro do polo do catalisador, que está representado aqui, tá certo? Até chegar a esse sítio ativo. Acontece que até chegar aqui, tá certo? A gente o reagente enfrenta diversas resistências difusionais, tá certo? Como a tortuosidade do caminho, tá certo? As variações de área do polo ao longo do catalisador, certo? Entre outros tipos de difusão. Então, pessoal, na aula de hoje, a gente vai fazer o quê? A gente vai descrever a difusão e reação que ocorre em catalisadores porosos. Nós vamos aprender como determinar quando a difusão interna limita a velocidade global da reação e vamos desenvolver modelos para sistemas em que tanto a difusão como a reação desempenham algum papel fundamental. Bem, pessoal, antes de iniciar falando sobre os modelos de transferência de massa e reação nesses tipos de sistemas, nós vamos falar
sobre a classificação dos adsolventes que também se aplica aos catalisadores. A classificação se dá em relação ao tamanho de poro. Por exemplo, ó, quando nós temos adsolventes com tamanho de poros menor do que 2 nanômetros, que equivale a que equivale a 20 angstrom, esses catalisadores ou adsolventes são chamados de adsolventes microporosos. Se o tamanho de poro for entre 2 e 50 nanômetros, nós temos os catalisadores mesoporosos, e maior do que 50 nanômetros ou 500 angstrom, nós temos os adsolventes, né, ou catalisadores do tipo macroporosos. Em catálise heterogênea, certo? É mais interessante o quê? Que nós temos uma fração boa de polos de transporte, que são aqueles polos maiores, e também polos menores, que de fato vai fornecer o potencial necessário para que ocorra a adsorção do reagente naquele sítio. Certo? Então, nesse caso, os catalisadores do tipo mesoporosos eles são mais aplicados em processos de catálise. Além disso, pessoal, é importante enfatizar que quanto menor a porosidade do adsolvente, tá certo? Maior tende a ser a área superficial fornecido por esse adsolvente. Então, os catalisadores do tipo microporosos, eles fornecem uma elevada área superficial, tá certo? Mas, como falei para vocês, né, em processos de catálise, é fundamental que tenha uma fração boa de polos de transportes, que são os polos maiores, e de polos menores, que de fato onde vai ocorrer a dissorção, tá certo? Então, os catalisadores mesoporosos são mais empregados em processos de catálise heterogênea. Pessoal, é importante enfatizar, quando a gente fala em adsolventes, ele por si só não é um catalisador, não, tá certo? É necessário ter uma fase ativa. Em geral, os catalisadores, utilizando adsolventes, eles são o quê? Eles são suportes, tá certo? Para metais, e esses metais que vão catalisar a reação. Aqui, pessoal, aqui a gente tem a figura de um catalisador do tipo microporoso. No caso, a gente tem uma zeólita do tipo faljazita, tá certo? Aqui mostra bem o anel o poro da zeólita. E no caso aqui, como o tamanho do poro aqui é mais ou menos 7,4 angstrom, aqui nós teremos uma zeólita do tipo 7A, tá certo? Aqui, à nossa direita, a gente tem mais dois catalisadores, já de outra classe, no caso da classe mesoporosa, tá certo? Aqui nós temos um adsolvente do tipo MCM41, tá certo? Esse termo MCM significa mesoporos, carbon materials. Então, que são materiais carbonosos mesoporosos. Nesse tipo de materiais, pessoal, o tamanho de poro é em torno de 30 angstrom, tá certo? Então, como vocês podem ver, ele está dentro aqui da faixa mesoporosa da classificação de acordo com a IUPAC, né, que é a União de Química Pura e Aplicada, que fez a classificação dos materiais. Aqui, pessoal, aqui nós temos um adsolvente tipo macroporoso, tá certo? Aqui, no caso, a gente tem uma sílica macroporosa, e o tamanho de poro dessa sílica varia de 100 a 300 nanômetros, né? Em angstrom, isso aqui é de 1000 a 3000 angstrom.
E finalmente, pessoal, nós também temos diversos adsolventes que são utilizados como suportes em catálises heterogêneas de natureza carbônica, tá certo? E os principais são os carbonos ativados, que diferentemente dos adsolventes do tipo zeolítico, eles são adsolventes amorfos. O que é que significa? Que eles têm uma ampla distribuição de tamanho de poros. Como nós vimos no slide anterior, os zeolitos eles têm tamanho de poro em torno de 7 angstrom, tá certo? É o tamanho de poro fixo. Já o carbono ativado ele vai ter uma ampla faixa de tamanho de poros, que vai variar desde microporos até meso e também macroporos. Certo? Aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem aqui a distribuição do tamanho de poro. Ó. Aqui é PSD, né? Poro Size Distribution, tá certo? Distribuição do tamanho de poro, em função do tamanho de poro, tá bom? Como vocês podem ver, pessoal, ó, a maior faixa, a maior fração de tamanho de poros é nessa região aqui de baixo tamanho de poro, que é menor do que 20 angstrom, que corresponde à região dos microporos, tá bom? Acima de 20 angstrom até 500, nós vamos ter o que? A região de mesoporos, tá certo? Então, a gente também pode ver que ele tem uma pequena fração também, tá certo? Nessa região. Então, pessoal, pelo contexto aqui, até aqui apresentado, a gente deve imaginar que os poros dos catalisadores, eles não são retos e nem cilíndricos, tá certo? Eles são tortuosos e, além disso, eles exibem, tá certo? Variação da área da seção transversal do poro. Então, nesse caso, a gente tem que estabelecer um parâmetro, tá certo? Para o quê? Para tratar como se dá a difusão nesses catalisadores. Então, o parâmetro utilizado é a difusão efetiva. Leva em consideração que nem toda a área perpendicular à direção do fluxo está disponível. Os caminhos, pessoal, eles são tortuosos, e a gente pode ver bem aqui nesta figura, tá bom? Os caminhos não são retos. E além disso, os polos eles têm área de seção transversal variável, tá bom? Então, a gente tem uma equação que relaciona todas essas variáveis para dar a difusão efetiva. Então, a equação é essa equação que mostrada nesse gráfico agora, e relaciona a difusividade molecular no interior da fase fluida, DAB, tá certo? Esse parâmetro aqui, φP, que é a porosidade da partícula. Esse parâmetro sigma-C, que é um fator de constrição ou fator de estrangulamento, que está relacionada à variação da área da seção transversal, tá certo? Esse fator aqui, fator de constrição, está relacionado à variação da área transversal. E além desse parâmetro tal, que leva em consideração a tortuosidade dos caminhos, tá certo, enfrentado pela molécula dentro do catalisador. Daí, pessoal, sabendo disso, agora a gente vai determinar a equação diferencial que vai descrever a difusão e a reação dentro de uma partícula de catalisador, tá certo? Então, novamente, vamos considerar aquela reação que a gente considerou desde o início do nosso semestre,
que seria o quê? Seria a reação de isomerização reversível, na qual a gente tem um reagente A gerando o produto B, certo? Então, como é que se dá essa reação? O reagente A, ele vai entrar, certo? E sair dessa casca esférica aqui, que a gente determinou como sendo variando de R até R mais delta R, e vai produzir o quê? O produto B. Então, a gente vai levar em consideração, pessoal, essa casca esférica, variando de R até R mais delta R, para fazer o balanço molar do reagente A. Então, pessoal, a primeira observação é que a conversão do balanço diz que o fluxo é na direção crescente do raio R, tá certo? Apesar de a gente saber que, no caso, o reagente ele vai fluir até a superfície, tá certo? E da superfície ele vai difundir para dentro da partícula, tá certo? A gente vai considerar no nosso balanço que o sentido positivo é o sentido de aumentar o tamanho de R, ou seja, de dentro para fora, tá certo? Apesar de nós sabermos que, na realidade, o fluxo é de fora para dentro. Então, aqui no balanço, pessoal, a gente vai considerar o fluxo sendo positivo, né? A convenção no sentido de aumentar o raio R. Então, fazendo o balanço aqui nessa casca esférica entre R e ΔR, a gente vai ter o quê? A entrada do reagente A em R, menos o que sai de A em R mais ΔR, mais o termo de geração, igual ao acúmulo aqui. Tá certo? No caso aqui, pessoal, como o acúmulo aqui é igual a zero, a gente considera que o regime aqui é estado estacionário. Certo? Então é o seguinte, colocando isso aqui em termos do fluxo molar, a gente vai o quê? Multiplicar o fluxo molar, né, pela área do catalisador, tá certo? Como é uma esfera, né, a gente usa é, a área, a área a equação para uma área de uma esfera, tá bom? Então aqui a gente tem um fluxo molar, né, que é em mol metro quadrado por segundo, tá certo? Multiplicado pela área avaliada em R, tá certo? Menos o que sai de A avaliada em R mais ΔR, mais R a linha, tá certo? Lembrando, pessoal, quais são as unidades de R a linha? Alguém pode me dizer aí, por favor? Bora participar, pessoal, não paga nada. Pessoal, vamos lá, pessoal. Quais são as unidades de R a linha? Seria mol por segundo? Pronto, mol por segundo, o que mais? Por grama de catalisador, não é verdade? Pronto. Só que a gente tem que colocar aqui em unidades de mol por segundo, né? Porque é taxa molar. Esse termo aqui, ρC, pessoal,
como o balanço é feito na partícula, então ρC vai ser o quê? Vai ser a massa específica do catalisador. Então, isso aqui é gramas do catalisador, tá certo? Dividido pelo volume do catalisador. Aí, esse termo aqui, ó, 4π R ao quadrado delta R, isso que nada mais é, pessoal, do que o volume da casca esférica, que equivale ao volume do catalisador, tá certo? Esse produto aqui, pessoal, vai dar o quê? Em mol por segundo, que é a unidade de taxa molar, tá certo? Então, sempre que a gente fizer o balanço dentro da partícula, a gente usa o quê? A massa específica do catalisador. Se a gente fizer o balanço no leito, a gente tem que utilizar o quê? A massa específica do leito, que é o ρB, que é definido como sendo a densidade de empacotamento, que é a massa de catalisador ali por volume de leito. Beleza? Então, pessoal, a gente vai colocar agora essa equação na forma diferencial. Então, dividindo todo mundo por menos 4π ΔR e aplicando o limite quando ΔR tende a zero, a gente vai chegar nessa equação diferencial, tá certo? Agora, nós precisamos o quê? Achar uma expressão para o fluxo molar, certo? A gente sabe, pessoal, que o fluxo molar, ele é a soma de duas contribuições, não é verdade, pessoal? É devido ao quê? Da difusão e o movimento do próprio fluido. Isso. Então, seria o quê? A difusão mais a Escoamento. escoamento, né? Convecção. Daí, pessoal, a gente tem que se basear em um daqueles casos que a gente estudou no início da unidade, tá bom? Aí, para isso, a gente vai considerar a reação que ocorre neste exemplo. No caso, nós temos uma reação do tipo A gerando B. Ou seja, para um mol de A que reage, tá certo? Nós temos o quê? Um mol de B é produzido, não é verdade? Então, esse processo aqui, pessoal, ele se assemelha ao quê? Vamos supor que aqui a superfície do catalisador, tá certo? E aqui a gente observa que o quê? Que quando um mol de ar flui para a superfície, tá certo? Um mol de B vai fluir no sentido contrário, já que é o produto, não é verdade? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um processo de contra, né? Difusão equimolar, tá certo? Então, nesse caso, o fluxo molar vai ser devido essencialmente a quem, pessoal? Devido à difusão, tá certo? Já que na conta de difusão equimolar, tá certo? O termo de convecção, ele é nulo, beleza? Então, a gente sabe que, no caso da difusão, a gente utiliza o que? A lei de Fick, né? Então, no caso, WAR vai ser o quê? Vai ser menos DE, que é a difusividade efetiva, né? dCA dr. Então, a gente vai substituir agora esse termo na equação aqui anterior. Então, fazendo isso, pessoal, a expressão do fluxo é essa, está aqui no slide, né?
a gente vai substituir e vai chegar nesta expressão. Então, agora, para resolver essa equação, a gente precisa o quê? A gente precisa encontrar, tá certo? Uma expressão para a lei de velocidade. Agora a gente vai relembrar a nomenclatura, a terminologia utilizada para as leis de velocidade, tá bom? Aqui a gente está vendo que é em termos de R a linha. Mas vamos lá, pessoal. Por exemplo, ó, quando a lei de velocidade é escrita sem a linha, certo? Então a gente tem a lei de velocidade aqui em função do volume do leito, tá bom? Então no caso aqui, para uma reação de ordem n, nós temos o quê? Nós temos Kn vezes o quê? Ca elevado a n, tá bom? Onde n aqui é a ordem de reação. Quando nós temos R acompanhado de uma linha, é a lei de velocidade escrita em função da massa do catalisador. Então, aqui nós temos o que? Kn, né? Kn' vezes Ca elevado a n. E quando nós temos duas linhas acompanhadas do termo Ra, nós temos a lei de velocidade em função da área superficial do catalisador. Então, aqui seria o que? Kn elevado a duas linhas vezes Ca elevado a n. Sabendo disso, para uma reação de primeira ordem, a gente vai agora colocar as constantes K, tá certo? De cada uma daquelas leis de velocidade em função da área superficial do catalisador, que é o termo SA, tá certo? A unidade SA é o quê? A unidade de área por grama de catalisador, tá certo? Então seria o quê? A área superficial específica do material. Então, pessoal, colocando as constantes em função da área do catalisador, tá certo? Inicialmente, a gente vai escrever aqui a lei de velocidade para uma reação de primeira ordem, né? Então, para essa reação de primeira ordem, o que nós vamos ter? No caso, RA. Nós temos que RA vai ser igual ao quê? A K1, que denota que é a primeira ordem, vezes a concentração, C de A, tá certo? Elevado aqui a 1, mas a gente não vai colocar que é elevado a 1, mas todo mundo sabe que é elevado a 1, que é a primeira ordem. Daí, pessoal, a gente sabe que no caso das unidades de RA, já está dizendo aqui, ó, que é mol por decímetro cúbico vezes segundo, tá certo? Como aqui Ca é a unidade de concentração, é mol por decímetro cúbico, certo? Logo, a unidade de K1, que é da constante, só pode ser o quê? Segundo a menos 1, né? Então, S elevado a menos 1. Para ter o quê? Para ter equidade entre os membros, né, da equação. Tá certo? Então, sabendo disso, ó, aqui em RA, a gente vai ter o quê? A gente vai ter K1, certo? E a unidade é o quê? Vai ser segundo a menos 1.
ok? Aqui em RA', no caso aqui K1', as unidades dessa constante vai ser o que? Decímetro cúbico dividido por grama de catalisador vezes segundo. E aqui em RA, duas linhas, a constante K1, duas linhas, tá certo? A unidade vai ser o quê? Vai ser metro cúbico dividido por metro quadrado vezes segundo, tá certo? Que, na verdade, isso aqui equivale ao que? A metro por segundo, ok? Então, pessoal, a nossa missão agora é colocar, tá certo? Essas constantes K1 e K' em função de K1 duas linhas e de SA, que equivale à área superficial do catalisador, certo? Então, aqui a gente vai ter o que? K1 duas linhas, tá certo? Colocando K1' em função de K1 duas linhas, fica da seguinte forma, ó. K1 duas linhas, tá certo? Multiplicado por quem, pessoal? Multiplicado por o termo SA, tá certo? E aqui, na verdade, é K1 duas linhas aqui, tá certo? K1 duas linhas. K1 linha vai ser igual ao quê? K1 duas linhas vezes SA. Você multiplicar esse termo aqui, pessoal, esse termo pela área, vai dar exatamente essas unidades aqui, ó, metro cúbico, certo? Por grama de catalisador pelo segundo, tá certo? Todo mundo enxerga isso, pessoal? Enxergou? Sim. Enxerga, né? Perfeito, então. Aí aqui, tá certo? A gente tem que combinar o quê? K1 duas linhas, tá certo? Com SA para obter essa unidade aqui, ó. S é menos 1, tá certo? Então vamos lá, vou botar aqui K1 duas linhas, tá certo? K1 duas linhas que é em metro por segundo, vezes o termo SA, que é a área superficial do catalisador. Qual a unidade? Metro ao quadrado por grama de catalisador. Tá certo? E agora a gente tem que multiplicar por outro termo para o quê, pessoal? Para cancelar esse metro ao cúbico e grama de catalisador. Então a gente vai multiplicar por quem aqui? Uma sugestão? A massa específica do catalisador? Muito bem. A gente vai multiplicar pela massa específica do catalisador. Então vai ficar o quê aqui? Vai ficar grama de catalisador por metro cúbico. Então, quando a gente fizer essa multiplicação, vai ficar como? Vai ficar segundo a menos 1. Então, se a gente pode colocar as constantes em função das outras constantes, a gente também pode colocar as leis de velocidade em função das leis de velocidade. Então, de forma análoga aqui, essa segunda expressão, pessoal,
No caso, RA', ela pode ser escrita em função de RA duas linhas multiplicado por quem? Pela superfície específica do catalisador. Então, substituindo esse termo agora naquela equação diferencial, a gente vai chegar a essa expressão, tá certo? Ó, lembrando que RA' é igual a RA duas linhas vezes a área específica do catalisador, tá certo? Em que RA duas linhas é quem? KN duas linhas vezes a concentração, né? CA elevado a N vezes SA. Tá certo? Então, substituindo essa expressão aqui, ó, a gente chega nessa expressão aqui, KN duas linhas SA C elevado a N, tá certo? A gente só fez o que? Repetir ρ C, tá certo? E R ao quadrado, tá bom? Aí daí, pessoal, daqui para cá, a gente também pode fazer outra simplificação, tá certo? A gente sabe, ó, que Kn, que é a constante de velocidade em função do volume do leito, é igual ao que? O produto de Kn, duas linhas, vezes SA, vezes ρC, tá certo? Então, a gente vai identificar esses termos aqui na equação, ó. Tá aqui K duas, ó, Kn duas linhas, SA e ρC, entendeu? Então, isso aqui, pessoal, é igual a quem? Isso aqui é Kn. Então, a gente substitui e chega nesta equação diferencial. Então, pessoal, até aqui tudo bem? Pode continuar? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, a gente vai agora, então, diferenciar em relação aqui ao raio, nesse primeiro membro aqui, tá certo? E vamos chegar nesta expressão aqui. Diferenciando o primeiro termo e dividindo tudo por menos r ao quadrado vezes dr, a equação diferencial se torna uma equação diferencial de segunda ordem. Daí, para resolver essa equação, a gente precisa, logicamente, de quem? Das condições de contorno. Certo? A primeira condição de contorno diz o seguinte, ó. Quando o raio é igual a zero, aqui no centro, ó, tá certo? CA é finita. CA é finita significa o quê? Que a concentração de A é diferente de zero. E, logicamente, tem que ser diferente de zero para o quê? Para ter reagente, para ter reação. Tá certo? Então, esse termo aqui, CA, finita, significa que a concentração de A não é nula do centro do catalisador. Tá certo? Essa é a primeira condição de contorno. A segunda condição de contorno, que é quando o raio é igual a R, tá certo? A concentração de A aqui vai ser igual à concentração de A na superfície, CAS, que está aqui colocado. Tá certo? Então, para resolver essa equação diferencial, a gente vai colocar em função de variáveis adimensionais. As duas variáveis adimensionais, pessoal, é essa letra aqui, a psi, que é definida como CA sobre CAS, e lambda, que é dividido pela relação entre R sobre R. Então, a gente vai aplicar essas variáveis adimensionais naquelas condições de contorno. Tá certo? Então, em R igual a zero, o que nós temos? Nós temos que lambda, no caso,
lambda lambda, que é definido como sendo Rzinho sobre Rzão, vai ser igual que a zero sobre Rzão. Então, nesse caso aqui, lambda é nulo. Tá ok? E no caso de psi, se C é finito, então significa o quê? Que psi também vai ser finito nessa condição. Ok? Aí, fazendo analogia, na outra condição de contorno, quando o Rzinho é igual a Rzão, tá certo? Então, nesse caso, o lambda, logicamente, vai ser 1, né? Que vai ficar Rzão sobre Rzão, tá certo? E psi também vai ser igual a 1, tá certo? Porque vai ficar o quê? Vai ficar CA que é igual a CAS, então vai ficar o quê? CAS sobre CAS. Então, aqui, psi vai ser igual a 1. Pronto, está aqui as duas condições de contorno. Daí, pessoal, a gente pode, então, colocar aquela equação diferencial em função das condições de, quer dizer, em função das variáveis adimensionais e chegar nessa expressão, tá bom? A gente faz isso para quê, pessoal? Para definir, tá certo? O coeficiente junto a essa variável πc elevado a n, tá bom? Essa razão aqui, ela é definida como sendo o quadrado do módulo de Thiele. Então, a gente pode escrever essa equação em função desta expressão que é o quadrado do módulo de Thiele, tá bom? Como vocês podem ver, aqui o quadrado do módulo de Thiele é igual a quem? A Kn vezes o raio ao quadrado, concentração de A na superfície elevado a N menos 1, dividido pela difusividade efetiva. Aí, uma definição formal para o quadrado do módulo de Thiele seria o quê? Seria que ele representa o quê? Uma velocidade de reação na superfície dividida pela uma velocidade de difusão, tá certo? Se você analisar novamente aquela relação, eu vou escrever aqui novamente, o quadrado do módulo de Thiele é igual ao quê? A Kn, tá certo? Vezes R ao quadrado, vezes CAS elevado a N menos 1. Tudo isso aqui dividido pela difusividade efetiva. Se a gente rearranjar essa equação, fica mais fácil de visualizar, tá certo? Então, ó, aqui vai ficar da seguinte forma. O quadrado do módulo de Thiele vai ficar igual ao quê? A Kn vezes R vezes concentração de A na superfície elevado a N. Tá certo? Pessoal, isso aqui parece uma lei de velocidade, parece não? Se a gente multiplicar Kn por R, são duas constantes, vai ficar o quê? Uma constante K, né? Vezes concentração de A elevado a N, onde N seria o quê? A ordem de reação. Então, isso aqui é muito parecido com a lei de velocidade. No caso, uma lei de velocidade aplicada na superfície do material, já que a concentração é a concentração na superfície.
Então, isso aqui vai ser dividido por quem? Por DE sobre R, tá certo? Vezes CAS, tá certo? Menos zero aqui. Isso aqui, pessoal, parece uma velocidade de difusão, parece não? Então, contextualmente, tá certo? O modo de tiro representa isso. A relação entre uma velocidade de reação na superfície dividido pela uma velocidade de difusão, tá bom? Eu queria chamar a atenção de vocês por termo utilizado, tá certo? No caso aqui, ó, o modo de Tilly, ele vem acompanhado pelo subscrito N, tá bom? Onde esse subscrito N, ele representa a ordem da reação, tá certo? Então, quando a gente tem escrito somente essa letra grega, sem nada, tá certo? A gente vai ter o que? A porosidade. Então, devido à similaridade entre os termos, pessoal, vocês prestem atenção em relação se representa de fato ou o módulo de Tilly ou a porosidade do catalisador, tá certo? Aí, a partir do módulo de Tilly, a gente pode definir se a difusão interna ou a reação na superfície vai limitar a velocidade global da reação. Por exemplo, pessoal, quando o módulo de Tilly é grande, tá certo? Se o módulo de Tilly é grande, o que é que significa? Que a velocidade de difusão é pequena, tá certo? Então, nesse caso, a difusão interna vai limitar a velocidade da reação. Por outro lado, quando o módulo de Tilly é pequeno, se ele é pequeno, o que é que significa? Que a velocidade de difusão é grande e que a velocidade de reação é pequena. Se a velocidade de reação na superfície é pequena, então a reação na superfície, em geral, vai limitar a velocidade global da reação. Então, aqui nós temos a expressão geral do modo de Tilly para uma reação de ordem N, e para uma reação de ordem 1, ou seja, o N é igual a 1, que nós vamos ter? Nós vamos ter que o modo de Tilly vai ser igual ao quê? Vai ser igual a R raiz quadrada desse termo aqui, tá certo? Só que você já sabe, né, que K1 é igual ao quê? A K1 duas linhas, Rho SA, tá certo? Então, esse termo todo aqui foi substituído aqui somente por K1 e, no caso, do modo de Tilly aqui para uma reação de primeira ordem, vai ficar na seguinte forma, né? Ó. O modo de Tilly para uma reação de ordem 1 vai ficar R multiplicado por K1 sobre DR, tá certo? Conforme está aqui no slide. Então, a partir dessa equação diferencial, em função das variáveis adimensionais, para uma reação de ordem 1, aqui sem demonstração nenhuma, a solução dessa equação vai ser o seguinte, que Pc, que é igual a Ca sobre Cas, vai ser igual a 1 sobre lambda, multiplicado pelo seno hiperbólico, pessoal, que é seno hiperbólico, tá certo? Do modo de Tilly multiplicado pelo lambda, dividido pelo seno hiperbólico do modo de Tilly. Então, a partir dessa equação, a gente pode, então, obter os perfis de concentração em função do raio do catalisador. Aqui, por exemplo, ó, quando o modo de Tilly é pequeno,
tá certo? A curva, ela baixa pouco, tá ok? Isso mostra que o quê? Que a velocidade na reação, certo? A reação de superfície vai limitar a, a lei de velocidade, ok? Aqui, quando o modo de Tiller ele é grande, tá certo? Então, a gente tem uma grande queda aqui entre a concentração da fase fluida, CA, sobre a concentração de ar na superfície, tá certo? Isso mostra que o quê? Isso mostra que a etapa, no caso, quando tem essa grande queda aqui, mostra que a difusão interna, tá certo? Vai limitar a velocidade global da reação, beleza? Então, pessoal, sabendo que como a gente tem um catalisador poroso, é necessário a gente definir o fator de efetividade interna, tá certo? Que está relacionado entre a velocidade global real da reação e a velocidade global que resultaria, tá certo, sem os efeitos de resistência à difusão. Daí nós temos dois tipos de fatores de efetividade, um relacionado à difusão interna, tá certo, e o outro global, que relaciona tanto a difusão interna como a externa. A gente vai inicialmente falar sobre o fator de efetividade interna. O fator de efetividade interna ele é definido como sendo a relação entre a velocidade global real da reação dividido pela velocidade de reação que resultaria se a superfície inteira do interior do catalisador fosse expostas às condições da superfície externa da partícula, ou seja, em função de CAS. Tá certo? Então, como neta, que representa aqui o fator de efetividade interna, ele é uma relação, tá bom? E vai variar de quê? De 0 até 1. Tá certo? Quanto mais próximo de 1, o que é que significa? Que os efeitos de difusão interna, eles não são significativos, tá bom? Então, mais do que isso, esse fator de efetividade, ele é uma medida indireta de quão longe, tá certo? O reagente vai se difundir para dentro da partícula antes dele reagir. Aí, a gente colocando isso em termos de símbolos, a gente pode utilizar essa notação aqui, ó. Neta, que representa a efetividade interna, vai ser a relação entre a velocidade global, que também ela pode ser referenciada como a velocidade observada de reação, dividido pela velocidade de reação que resultaria se a superfície do catalisador fosse exposta à condição de superfície, tá certo? Então, por isso que é utilizado aqui o sobrescrito S, tá certo? Aqui em termos de RA, aqui em termos de RA linha, tá certo? E aqui em termos de RA duas linhas. Agora a gente precisa então, a partir dessa definição matemática, determinar uma expressão para o fator de efetividade para incorporar na equação do balanço. Então, sabendo dessa definição do fator de efetividade interna, para uma reação de ordem 1, tá certo? Ela é dado em função de K1, tá certo? R ao quadrado e da difusividade efetiva, tá bom? Multiplicado por o modo de Tiller vezes a cotangente hiperbólica,
tá certo? Do módulo de Tilly menos 1. Tá certo, pessoal? Esse termo aqui, pessoal, é hiperbólico, tá bom? Aí lembrando, pessoal, que o quadrado do módulo de Tilly, ele é representado por essa expressão, tá certo? A gente pode, então, substituir o quadrado do módulo de Tilly na expressão aqui, ó, aqui embaixo, ó, e chegar nesta expressão. Então, essa aqui é a expressão para calcular a efetividade interna para reações de primeira ordem. Aqui a gente tem os gráficos, né, dos fatores de efetividade em função do modo de Tilly em uma partícula esférica, tá certo? Para diferentes ordens de reação, tá certo? Essa curva aqui mais aberta é para uma reação de ordem zero, tá bom? Olha aqui, pessoal, como é que muda, como muda a expressão do modo de Tilly. Essa aqui, curva aqui do meio seria para uma reação de primeira ordem. E essa curva aqui mais embaixo, pessoal, seria para a reação ocorrendo em um catalisador esférico, certo? Uma reação de ordem 2. Aqui as expressões do módulo de Tilly. Aqui nós temos também o fator de efetividade em função do módulo de Tilly para uma reação de primeira ordem, tá certo? E como vocês podem ver, quando o módulo de Tilly ele é pequeno, tá certo? Aqui, ó, nessa região aqui, a reação global vai ser limitada pela reação na superfície, tá certo? Quando o módulo de Tilly for grande, então significa que o quê? Que a velocidade de difusão é pequena e a lei de velocidade vai ser limitada pela etapa de difusão, tá certo? Aqui nós temos o módulo de Tilly em função da geometria do catalisador, tá bom? Aqui para um polo não, desculpa, para um catalisador do tipo esférico, certo? Tá certo? Aqui um catalisador tipo cilíndrico e aqui um catalisador plano, né? No caso, quando nós temos uma placa. Então, pessoal, para evitar assim trabalhar com funções hiperbólicas, né? Que são funções que envolvem um cálculo mais complexo, a gente pode fazer algumas simplificações. A, a primeira simplificação é que quando o módulo de Tilly para uma reação de ordem 1, tá certo? Ou seja, PC, PC1 for maior do que 20, tá certo? A gente pode utilizar a simples relação 3 sobre o módulo de Tilly para achar o fator de efetividade interna. Tá certo? Então, essa simplificação é bastante importante, pois ela, ela não limita, né? Ela simplifica os nossos cálculos. Pessoal, até agora, muita informação, né? Mas está tudo bem por aí? Vamos ver na hora de fazer a lista. Então tá tudo bem, então. Então vamos lá. Aí é o seguinte, a gente sabe que nos processos de catálise heterogênea nós temos as resistências difusionais externas e as internas. Então, nesse caso, quando esses dois tipos de resistência são importantes, a gente tem que utilizar outro fator de efetividade que também inclui esse fator de efetividade interna que a gente viu anteriormente. Que no caso seria o quê? O fator de efetividade global, que é o ômega. Então, considerando que tanto a resistência externa
tá certo? Como a resistência interna é relevante, tá certo? Então, a gente vai utilizar outro fator, que é esse fator de efetividade global, para representar esses efeitos na equação do balanço. Então, lembrando que o fator de efetividade interna, ele é baseado o quê? Nas condições de concentração na superfície, não é verdade? Ou seja, é baseado somente o quê? A partir daqui, né, pessoal? Que representa exatamente a resistência interna. No caso, o fator de efetividade global deve se basear aonde? Nas condições do fluido livre. Nessa parte aqui, ó. A parte de C a B, tá certo? Pois esse fator de efetividade global vai incorporar tudo aqui que for de resistência difusional. Então, a definição contextual do fator de efetividade global diz o seguinte, que o fator é igual à relação entre a velocidade global real da reação dividido pela velocidade de reação que resultaria se a superfície do interior do catalisador fosse exposta às condições do fluido livre, tá certo? Ou seja, em função de CAB. Então, da mesma forma, pessoal, aqui a gente tem uma relação, ok? Que ela vai variar de quanto? De 0 até 1, tá certo? Quanto mais próximo de 0, significa que o quê? Que os efeitos difusionais são relevantes, tá certo? Essa velocidade global de reação, então, é pequena. E quanto mais próximo de 1, então significa o quê? Que a velocidade global real da reação vai, se, vai se aproximar quando a velocidade real fosse baseado no fluido livre, ou seja, praticamente quando não tivesse efeito de difusão. Então, colocando isso aqui em termos de símbolos, para a gente fazer o equacionamento, ela pode ser definida da mesma forma que nós fizemos para a efetividade interna. No caso, ela vai ser o quê? Vai ser a relação entre a velocidade real, que pode também ser referenciada como velocidade observada de reação, dividido pela velocidade de reação que resultaria se o interior da partícula fosse exposta às condições de fluido livre, tá certo? Então aqui, ó, a gente usa ó, o sobrescrito B, que é para dizer que é baseado nas condições do fluido livre. Aí aqui, sem demonstração matemática, mas a demonstração está no nosso livro texto do Fogler, para uma reação de primeira ordem, o fator de efetividade, tá certo, vai assumir essa forma aqui. Tá ok? Então, o que seria neta? Neta, você já sabe o que é. É a efetividade interna do sistema. Tá certo? É o fator de efetividade interna. ρB, pessoal, é a massa específica aparente do leito catalisador. Eu já falei para vocês, é aquela o quê? Aquela densidade de empacotamento, tá certo? Que pode ser calculada em quê? Calculada em função de ρC, que ρC é o quê? É a massa específica do catalisador, tá certo? Já o termo Kc, você já sabe que é o quê? Kc é o coeficiente de transferência de massa. Coeficiente de transferência de massa. Não é verdade? E AC, tá certo? AC, a gente já sabe
que no caso seria o quem? Seria a área superficial externa do catalisador dividido pelo o volume de leito, tá certo? Então, AC, a gente viu a definição na aula passada, né? Então, seria a área superficial externa do catalisador por unidade de unidade de opa, de volume. Tá ruim que escrever, vou escrever aqui mais para frente. Unidade de volume do leito. Volume do leito. Então, as unidades seriam o quê? Seria a unidade de área, né? Metro quadrado por metro cúbico, né? Então, a unidade seria o quê? Metro a menos 1. Tá bem? ISA, pessoal, você já conhece, né? É a superfície específica do catalisador. Então, pessoal, até aqui tudo bem? Pode passar adiante. Seguir. Então, pessoal, vamos lá. Sabendo desses fatores, né, de efetividade, a gente pode fazer algumas estimativas rápidas dos regimes que definem as etapas limitantes, se vai ser a difusão ou a reação. Então, quando a gente tem o interesse de obter essas estimativas, a gente pode utilizar dois critérios, que é o critério de Weiss-Platter, que é utilizado para a difusão interna, e o critério de Mias, que é utilizado para a difusão externa. Tá certo? Tanto um como o outro, eles são baseados na velocidade de reação real, tá certo? Que é a velocidade de reação observada no processo. Então vamos lá, pessoal. O critério de Weiss-Platter é para a difusão interna e o critério de Mias é para a difusão externa. Então vamos tratar inicialmente do critério de Weiss-Platter. O critério de Weiss-Platter, pessoal, ele é baseado, tá certo, no fator de efetividade interna e no quadrado mol de tiro, tá certo? Então, ele é definido matematicamente como sendo um produto entre os dois. Então, para uma reação de primeira ordem, pessoal, ó, vocês estão vendo aqui o sobrescrito igual a 1, esta equação, ela se resume a... Vou mostrar mais na frente como é que fica o cálculo, mas antes disso, vamos se basear na definição contextual. Vamos lá. A gente sabe que a efetividade interna é definido como sendo a relação entre a velocidade real da reação dividido pela velocidade de reação avaliada na condição de superfície. Não é verdade? Já o quadrado mol de Tilly seria o quê? Seria uma velocidade de reação na superfície dividido pela velocidade de
difusão. Então, isso aqui seria o fator de efetividade interna, certo? E aqui seria o quadrado do modo de Tilley. Isso aqui é uma reação de primeira ordem, mas a definição era a mesma, dependendo da ordem, tá bom? Só que eu botei aqui primeira ordem para a gente chegar a uma equação matemática. Então, a gente cancelando esse termo, ó, velocidade de reação avaliada na superfície da efetividade interna com o quadrado do modo de Tilley, a gente vai chegar nesta expressão, certo? Uma velocidade real de reação e uma velocidade de difusão de ar, por exemplo. Então, substituindo as definições do fator de efetividade interna e do quadrado do modo de Tilley, nessa expressão aqui do critério de Weiss-Platter, a gente vai chegar nesta expressão aqui. O critério de Weiss-Platter vai ser igual a essa expressão. Tá certo? Leva em consideração que a velocidade de ar em termos da massa catalisador real, a massa específica do catalisador, o raio ao quadrado, difusividade efetiva e a concentração na superfície. Então, o critério de Weiss-Platter diz o seguinte: quando essa relação é muito maior do que 1, significa que não há limitação de difusão, tá certo? E, portanto, não existe gradiente de concentração no interior da partícula. E, por outro lado, quando essa relação é muito maior do que 1, aí significa o quê? Que a difusão interna vai limitar de forma severa a reação. Beleza? Aí, o outro critério, tá certo? Que é o critério de Miers para a difusão externa, diz o seguinte, tá certo? Quando essa relação aqui, que é a reação de ar, a lei de velocidade RA' observada, multiplicada pela densidade do leito, tá certo? O raio da partícula e a ordem de reação, dividido pelo coeficiente de transferência de calor multiplicado pela concentração já na fase fluida, quando essa relação aqui for menor que 0,15, tá certo? Significa o quê? Que não existem, tá certo, gradientes de concentração entre o gás no seio do fluido e a superfície externa da partícula do catalisador. Aí, nessa equação, pessoal, N é a ordem de reação, o R é o raio da partícula, o B é a massa específica do leito de catalisador, né, a densidade de empacotamento, e os termos Kc e Cab é o coeficiente de transferência de massa e a concentração de ar no seio do fluido. Então vamos lá, pessoal, só recapitular o que nós vimos até agora. Inicialmente, a gente definiu os catalisadores em função do tamanho dos poros. Depois, nós fizemos o balanço molar para um reagente dentro de um catalisador, tá certo? O balanço foi feito levando em consideração uma casca esférica do catalisador. E depois a gente definiu quem? Definiu os fatores de efetividade, para avaliar se a efetividade, os fatores de efetividade interna e global, para analisar se a difusão interna ou a externa vão limitar a lei global da velocidade. E agora a gente vai fazer um balanço de massa para obter a equação que leva em consideração a transferência de massa e reação em um reator de leito fixo.
certo? Então, como já dito anteriormente, a gente vai analisar a reação que ocorre em um leito fixo de partículas, ou seja, em um leito catalítico, tá certo? Lembrando que aquele primeiro balanço foi feito em um catalisador, em uma caixa esférica. Então, pessoal, pegando essa porção aqui do meio como sendo nosso volume de controle, tá bom? Então, só para enfatizar, tá certo? O balanço é feito em termos de RA', ou seja, é feito em termos da massa do catalisador, tá certo? Aí deve-se considerar o fluxo molar, certo? E a área da seção transversal do tubo, tá bom? Nós sabemos que no caso aqui, ó, a vazão molar de ar, que é dado em mol por segundo, na verdade é o que? O produto do fluxo molar pela área da seção transversal, certo? O fluxo molar, as unidades é o que? É mol metro quadrado vezes segundos e a área da seção transversal é metro quadrado, tá bom? Essa multiplicação aqui vai dar mol por segundo, que é as unidades da taxa molar. Então vamos lá. O balanço molar de ar ele vai ser feito no elemento de volume ΔV, tá certo? Que vai ser quem? AC, a área da seção transversal aqui, ó. AC multiplicado por ΔZ, que é o tamanho aqui do comprimento infinitesimal do leito, no estado estacionário, tá bom? Então, como é no estado estacionário, o acúmulo, logicamente, vai ser zero, tá bom? O que a gente vai analisar o que entra de ar nessa face aqui, então vai ser o quê? AC, que representa a área, vezes o fluxo avaliado em Z, menos o que sai, tá certo? No caso, vai ser F de A, avaliado em que? Em Z mais ΔZ, tá aqui, pessoal. Mais o que? Mais o termo de reação, tá certo? Igual a zero, já que está no estado estacionário. Aí vamos lá. A gente sabe que RA' é dado por mol, gramas de catalisador vezes segundo, tá certo? ΡB, pessoal, seria o quê, pessoal? Seria a massa específica do leito, né? Então vai ser o quê? Massa do catalisador dividido por quem? Pelo volume do leito, na verdade. E o termo AC, ΔZ, nada mais é do que o quê? O volume do leito. Então, esse produto aqui vai dar o quê? Vai dar em mol por segundo, certo? Eu sempre faço isso, pessoal, para o quê? Para reforçar e fixar bem na cabeça de vocês, tá certo? Que uma linha, duas linhas vai fazer muita diferença na hora da modelagem. Então é o seguinte, a gente tem essa equação já do balanço e a gente vai diferenciá-la em relação a ΔZ. Então a gente vai dividir todo mundo por AC vezes ΔZ e fazer o limite quando ΔZ tende a zero. A gente vai chegar o que nesta expressão. Tá certo? Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos da equação do fluxo, né? A gente já sabe que o fluxo é a contribuição da difusão mais a contribuição da convecção, já está aqui. E a gente vai, então, substituir essa expressão na equação daqui de cima, pessoal. Então, a gente substituindo e fazendo derivada em relação a z, a gente vai chegar nesta expressão. Tá certo? Lembrando, pessoal, que
para fazer essa diferenciação aqui, a gente considerou que a difusividade de A em B é constante, tá certo? E também a velocidade superficial do fluido ao longo do reator também é constante, tá bom? Por isso que ele saiu aqui de dentro da derivada, beleza? E agora, para resolver esta equação diferencial de segunda ordem, a gente vai precisar de quê? Da equação da lei de velocidade, tá certo? Uma equação para RA', tá certo? Então, vamos lá. Essa velocidade RA', ela é uma função da concentração de reagentes dentro do catalisador, tá certo? Que também está relacionada à velocidade global da reação, que existiria se essa superfície dentro do catalisador fosse exposta às condições do fluido livre, tá certo? Então, a gente vai utilizar o fator de efetividade global para incorporar o quê? Os efeitos de transferência externa e interna nesse balanço, tá certo? Lembrando, pessoal, da definição de efetividade global, tá certo? A efetividade global vai ser o que? Seria a velocidade real, né, observada, com o time aqui de R', tá certo? Dividido por quem? Pela velocidade que resultaria se a superfície interna estivesse exposta às condições do fluido livre. Aí usa aqui o índice P, tá certo? Então, no caso, R' vai ser o quê? Vai ser igual a ômega multiplicado por R' avaliado nas condições do fluido livre. Então, pessoal, sabendo disso, e para uma reação de primeira ordem, opa, vou manter aqui as modificações. Para uma reação de primeira ordem, o que a gente tem? A gente tem que para uma reação de primeira ordem, né, ordem 1, a gente tem o que? A gente tem que R', né, é igual ao que? A K1, duas linhas, K1 linha, desculpa, vezes CAB, tá certo? Só que K1 duas linhas pode ser colocado em quem? Em função de K1 duas linhas. Então, isso aqui vai ser igual ao que? A K1 duas linhas vezes SA vezes CAB, tá bom? Então, aqui já está a equação, tá certo? Da lei de velocidade em função da lei de velocidade em função da área, né? Então, é só multiplicar RA duas linhas por SA. Então, substituindo esse termo nessa equação aqui anterior, pessoal, vai ficar como? Vai ficar ômega, né? Ó, K1, duas linhas, SA, CAB. Beleza? Então, essa seria o quê? Seria a velocidade global de reação por unidade de massa de catalisador, né? Em termos da concentração do fluido livre, tá certo? E também em termos da superfície específica do catalisador SA. Beleza?
Então, pessoal, sabendo disso, a gente substitui então essa lei de velocidade lá na equação diferencial. Então a gente vai chegar ao quê? A esta expressão. Certo? Substituindo aqui, ó, vai chegar nesta expressão aqui geral. Tá certo? Aí aqui, pessoal, tanto aqui nessa primeira equação como nessa, a gente pode dividir em três termos principais. Tá certo? Esse primeiro termo significa o termo de difusão ou dispersão axial. Tá certo? Foi daí, pessoal, que a gente. Ó, vocês prestem bem, a gente estava utilizando ó, DAB, tá certo? Agora a gente vai utilizar somente DA, tá bom? Que para representar o que? A dispersão ao longo do eixo Z. Beleza? Esse termo aqui, pessoal, significa o quê? Significa o fluxo convectivo, né, ao longo do reator, o termo de convecção, e aqui significa o termo de reação. Então, essa aqui é a equação diferencial, né, de segunda ordem, que descreve a difusão e reação em um leito fixo de catalisador. Agora, para a gente resolver essa equação diferencial, nós vamos fazer algumas simplificações. A primeira simplificação, pessoal, a gente vai considerar que a vazão do escoamento, certo, através do leito, no caso, essa vazão do escoamento, ela está diretamente relacionada com quem? Com a velocidade superficial, tá certo? Ela é muito grande, de tal forma que o fluido ele vai fluindo dentro do catalisador devido essencialmente a essa força externa, tá certo? Enquanto o fluxo devido ao gradiente de concentração é muito pequeno. Então, nesse caso, o termo de difusão axial ele pode ser desprezado, tá bem? Uma condição para que isso ocorra é que, segundo esses dois pesquisadores, a dispersão axial ela pode ser desprezada quando aqui é módulo, viu, pessoal? O módulo dessa relação é muito menor do que o módulo dessa outra relação. Tem alguém querendo entrar aqui na aula? Deixa eu manter aqui, aceitar o convite. É o Diogo. Pronto, o Diogo já voltou. Então, pessoal, considerando que a vazão de escoamento ela é muito maior, ela é muito grande ao longo do reator, a gente pode desprezar os efeitos de dispersão axial, certo? Então, esse termo aqui, dispersão axial, que é o primeiro termo, a gente faz igual a zero, a gente pode transformar essa equação diferencial em equação diferencial de primeira ordem. Daí, a gente pode resolver essa equação aplicando as condições de contorno, não é verdade? Então, utilizando as condições de contorno para resolver a equação, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem aqui um reator, tá certo? Um reator catalítico. Aqui
O catalisador tem um comprimento L, tá certo? Aqui aqui em Z igual a zero, a concentração aqui de ar é CaB0, tá ok? Se refere à condição do fluido livre. E aqui na saída é Ca avaliado em Z igual a L, tá bom? Então, considerando as condições aqui de contorno, aplicando a equação, tá certo? Aqui a gente integrou até um comprimento Z, a gente obtém aqui a expressão, tá certo, da concentração de ar, certo, em função de CA0 e do termo aqui do exponencial, tá bom? Aí é o seguinte, a gente também sabe que da definição de conversão, né? Conversão é o quê? É o número de mols reagidos, né? Dividido pelo número de mols alimentados no reator, tá bom? Então, X aqui, ó, pode ser definido como sendo quem? Número de mols reagidos seria o quê? CaB0, né? Menos CaB, que é a concentração de A em relação ao comprimento Z, sobre CaB0, tá bom? Então, isso aqui, X, vai ser igual a essa expressão que está escrita aqui, ó. 1 menos CaB sobre CaB0. E essa expressão CaB0, CA sobre CaB0, a gente obteve no balanço passado, nesse balanço que está aqui nesse slide aqui, ó. Aqui, ó, a gente obtém, ó, CaB sobre CaB0. No caso, vai ser o exponencial, né, de menos ômega, densidade de empacotamento, K1, duas linhas, tá certo? SA vezes Z, tá bom? Dividido aqui pela velocidade superficial. Então, substituindo essa relação na definição de conversão, a gente vai chegar nesta expressão final aqui para calcular a conversão. Aí, lembrando, pessoal, que nessa equação aqui, ó, final, foi substituído Z pelo L, viu? Então, por isso que ficou L aqui. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu peço que vocês complementem essa aula lendo o nosso livro-texto, estudando por ele, que é especificamente o capítulo 12 do Fogler da quarta edição. Eu vou aqui manter as modificações feitas no texto, e tanto esse slide como essa aula, eu vou deixar disponível no Moodle para a gente. Vou parar aqui a gravação para o vídeo não ficar muito longo.